Que prazer ter vocês nesse 9º episódio, véspera de Natal. Por isso a gente está assim em homenagem a vocês, porque vocês merecem o melhor. E porque vocês merecem o melhor, eu trouxe essas 2 jovens mulheres que eu tenho tanto orgulho, gente. É de verdade, eu vou segurar para não me emocionar porque eu sou chorona. Eu não chorei nenhuma vez aqui. Não, eu tô chorando. Eu tenho tantas histórias com essas 2. Não são meninas, né? Apesar de terem cara de meninas, porque elas são tão responsáveis, tão profissionais, tão incríveis, que vocês vão descobrir isso junto comigo, algumas coisas que eu não conheço ainda, né? Que eu quero começar apresentando. Eu sempre nunca sei por onde eu começo. Eu gosto sempre de dar trabalho, mas como eu já tenho aqui um microfone, então vamos começar com Mayandra. Eu tenho 2 irmãs, gente, 2 irmãs de uma família que faz parte da minha vida também. E vamos ter conversas incríveis aqui para dividir. Vamos começar com a Mayandra. A Mayandra, ela é modelo. Óbvio, né, gente? Deixa eu arrumar o colar aqui. Também ela é consultora de imagem e estilo. Deixa até passar um curso. Tá maravilhosa. Tô bem. Maravilhosa. Tem algum fio fora do lugar? Maravilhosa. Você sempre fica maravilhosa. Maravilhosa. Então, assim, vamos começar por entender de onde veio essa paixão, como isso tudo começou, porque ela é uma menina, gente. Você tem 22, né, amor? 23. 23, fez quanto que eu perdi? Fiz em setembro. Tá vendo? Olha, pois é, a última vez que a gente esteve juntas foi em julho. Então ela tinha 22, não tô tão errada assim, não. Como passa rápido o tempo. Passa muito rápido. Passou muito rápido. É bom, porque pra gente que quer evoluir, a gente aproveita o tempo pra evoluir, né? Sim. E essa linda vai começar a contar pra gente de onde surgiu essa paixão e um pouco mais para que vocês entendam essa profissão, que é muito importante pra gente, inclusive. Perfeito, Sil. Primeiro eu quero começar te agradecendo pelo convite. Esse projeto é maravilhoso. Obrigada, é um projeto querida. muito necessário. É algo que eu tenho certeza que esse que é um dos nossos projetos. Eu não vou falar primeiro, porque a gente já tem muita história. É verdade. Mas a gente ainda vai fazer muita coisa linda junto. Eu tenho certeza disso. Com certeza. E te agradecer pelo convite, parabenizar que você é uma mulher maravilhosa, que eu sou muito fã. E eu e mais a gente sempre fala assim, ai, gente, adoro Silvana. No decorrer a gente vai se elogiando também. Obrigada, tem amor. Muita coisa pra falar gente, mas sobre é de coração, ela. Tá? Isso aqui não é bajulação, não. É sentimento, sim. É sentimento Tem história, mesmo. Sim. Tem muita coisa que eu admiro muito em Silvana, que eu aprendi muito com Silvana. Coisas que eu faço que ela nem sabe, que eu imito ela. Eu quero saber, bicha! Eu tô me achando. Fiquem aí até o final para poder Adoro, saber. Quero saber. Já tô me sentindo. Perfeito. Então vamos lá. Eu sou apaixonada por esse mundo da moda, da beleza, desde criança, vamos Desde que dizer nasceu assim. ontem, Desde né? que nasci. Anteontem. Sim, verdade. Mas tudo começou, assim, primeiramente na área de modelo, quando eu era criança, participando ainda daquelas seletivas que tinha aqui na cidade, indo em alguns workshops. No começo, como eu era uma iniciante ainda nessa área, já passei por muito perrengue, já aceitei muita coisa que não devia, porque isso é uma coisa que eu vejo muito na área das modelos. Quando a modelo ela é iniciante, e quando a gente fala de Teoflotone também, que é uma cidade que não tem muita oportunidade. E também não valoriza muito. Que não valoriza. Muitas vezes as meninas acham que se elas não aceitarem aquilo, elas vão perder a oportunidade. Sendo que se posicionar é muito melhor, porque claro que no começo a gente faz coisas por oportunidade, por crescimento, porque se a gente não sabe, a gente participa ali de uma coisa ou outra e vai. Até para que as pessoas nos conheçam, né? Isso, nos conhecendo. Mas eu comecei assim de forma bem solta, assim, né? Participando de uma coisa, participando de outra. Depois eu fui adquirindo experiência, depois eu fui aumentando meu valor, sabendo
precificar, sabendo, entendendo a diferença de um trabalho para outro trabalho, porque tem muita diferença. E quando eu falo de Mayandra enquanto modelo, eu falo muito sobre personagem, em que sentido? Eu preciso entender o que aquele trabalho exige de mim para me saber o que eu preciso, para me saber o que eu preciso entregar. Por exemplo, quando eu estou sendo modelo de noiva, eu sou uma Mayandra, eu sou, dependendo da noiva, né, romântica, elegante, clássica. Quando eu estou em um outro trabalho, às vezes é uma proposta mais forte, mais fashion, mais sexy, ali eu já estou em outra personagem, vamos dizer assim. E entender isso é crucial. Se eu pudesse dar uma dica, se alguém me perguntar como modelo, o que vai me fazer diferenciar seria isso. Seria entender o que o seu cliente quer de você. Tanto como modelo, mas também agora fazendo um paralelo da consultoria de imagem, né? Que eu comecei a minha paixão por moda, por beleza, sendo modelo. Mas aí... Você foi se especializando, eu fui me especializando, e na consultoria de imagem foi porque eu tinha... Quando eu fiz 18 anos, não é? Acho que foi 18 que eu abri a loja. Que ódio, gente. Foi ontem. Eu acho que quando eu tinha 18 anos, que eu... Você tinha 18? 2021... eu acho que eu tinha 18, que eu tinha acabado de sair do ensino médio. Olha pra vocês verem a minha cabeça no ensino médio. Empreendedora, né, gente? É modelo empreendedora, porque o normal, desculpa, você vai continuar. Tranquilo. O normal da modelo é ir lá e fazer o trabalho, ela nem pensa no detalhe, peraí, mas para eu me valorizar, eu preciso ser mais, eu preciso aprender mais. Eu não sou a mesma em todas as campanhas, porque cada empresa, cada segmento, ele precisa de uma resposta diferente. Então, eu preciso entregar essa resposta. E você entendeu isso organicamente, porque ninguém chegou para te ensinar. E dentro desse processo de evolução como modelo, ela entendeu que para que ela crescesse mais ainda dentro do segmento, ela foi buscar informações dentro do segmento, justamente. E realmente essa questão de ver empreendedora é desde sempre, porque eu lembro que no ensino médio, a minha cabeça, enquanto a cabeça de todo mundo era sair do ensino médio e fazer uma faculdade, eu tinha na minha cabeça que, assim, eu não tinha condições para poder passar mais 5 anos numa faculdade sem ganhar dinheiro ainda. Então eu pensei assim, eu quero sair do ensino médio e começar a fazer alguma coisa que eu ganhe dinheiro, e depois, não desmerecendo aqui faculdade, óbvio que não, mas de fato eu precisaria esperar 5 anos em uma faculdade para começar a ganhar dinheiro. Você tinha pressa? Eu tinha pressa, porque eu não podia... literalmente isso, eu não podia me dar o luxo de esperar 5 anos para poder começar a ganhar dinheiro. O que a maioria de nós normais, né, gente? A gente, às vezes, nossa família não tem condições de pagar. Você sai do ensino médio e vai para a faculdade. Que o curso que eu queria na época, que eu fiz o ensino médio com meio ambiente, né, lá no UF, eu queria fazer biologia. Olha que legal, que não tem nada a ver. Gente, mas quem conhece Mayandra assim mais de perto, sabe que tem uma versão bem natureba. Ela tem uma versão bem natureba, sabe? Good vibes. Porque agora ela tá numa versão mais power, assim, sabe? Mas ela tem uma versão super verde, natureza, folhas. Fotos abraçando bezerro, vaquinha. Que lindo. Mas, vamos lá. E aí eu tinha essa cabeça, né, que não tem biologia aqui, então eu não tinha dinheiro para poder pagar uma particular, meus pais não tinham, no caso, e eu não tinha condições de ir para fora, então assim, eu falei assim, não é uma possibilidade agora fazer essa faculdade, e eu quero dinheiro, assim. Então eu já fazia esses trabalhos como modelo, mas algo esporádico, realmente não é algo assim que dá para... É quase como um hobby mesmo, o trabalho como modelo, porque não dá assim, ainda não dava para mim me sustentar assim como modelo, né? Então, com essa paixão por moda, também um sonho desde a infância ter uma loja de roupa, porque eu acho que todo mundo que gosta de moda menina já pensou nisso, quer ser modelo e quer ter loja. Quer ser modelo e quer ter uma loja de roupa. Pra não ter que repetir. Isso, assim, é mais fácil se eu tiver uma loja, eu vou comprar as peças mais baratas e vou ter um monte de roupa. Eu vou ter mais looks. Mas aí que tá. Aí eu
comecei essa loja, né? Só que apesar... Que chamava Flawless, né? Isso. Hoje eu tava lembrando. Isso que significava estou impecável. Sim. Que sem defeito, Flawless. Que apesar do nome significar estou impecável, e apesar que eu já era modelo, então eu já fazia fotos para muitas lojas, eu já estava inserida nesse meio da moda, mas nem sempre aquele gosto que a gente tem, aquela vontade que a gente tem, aquela coisa assim no coração que a gente tem, vai ser suficiente, porque a gente sempre precisa de conhecimento. Tanto é que, apesar, né, dessa paixão por moda, quando eu abri a loja, eu percebi o seguinte: eu não tinha conhecimento para ter uma loja. Então, eu não soube montar a melhor coleção, eu não soube harmonizar ali, ter uma... ter essa visão de negócio, que uma loja, realmente ter uma loja assim, quem tem loja sabe que literalmente não é fácil. São muitas áreas, são muitos setores dentro de uma loja para que uma loja dê certo. Verdade. E eu falo assim que então não bastava ali a minha paixão por moda, eu precisava de conhecimento para poder fazer a loja dar certo. Porque, literalmente, só de amor não dá certo as coisas. E aí foi com essa necessidade de aprender mais sobre a loja que eu fui me especializar em consultoria de imagem e estilo. Que esse curso que eu fiz, ele ensinava sobre gestão de loja, sobre estoque, sobre toda essa coisa que loja precisa, e também ensinava sobre essa parte de entender o cliente, entender sobre os estilos, sobre o visagismo, sobre biotipo, para poder ajudar o cliente, saber, né? Porque e é um curso que eu digo assim, que se todo lojista fizesse seria muito bom, porque... Olha aí, viu, lojistas? Porque, aproveita, contacta. Porque realmente não basta você vender uma roupa e falar assim, ai, tá lindo, leva. O cliente, ele não, se você realmente, de fato, não souber o que você tá falando, se você só falar que tá lindo, que tá não sei o que, ele não vai levar, porque ele vai te entender ele só como um vendedor que está tentando empurrar uma roupa. E é por isso que eu fiz esse curso, para poder, eu não queria ser uma dona de uma loja que ficava tentando empurrar ali uma roupa no meu cliente, sendo que não tava bonita, que eu não tava entendendo aquele cliente ali. Sim. E aí, quando eu comecei a fazer esse curso, que tinha toda essa parte da consultoria de imagem mesmo, eu percebi que eu gostava, que eu amava muito mais essa parte da consultoria de imagem, de entender sobre o cliente, do que a venda da roupa em si. Olha só. Porque daí que surgiu a consultoria de imagem, porque... É como, para vocês entenderem como é esse trabalho da consultoria de imagem, é como se eu tivesse mais preocupada com o pé da minha cliente do que com o sapato em si. A gente usa a moda, obviamente, mas a moda ela é uma ferramenta para esse trabalho da consultoria de imagem. Eu primeiro entendo quem é a minha cliente, quais são os gostos dela, qual a rotina dela, qual é a essência dela, quem é ela. Depois que eu entendo quem é essa pessoa, que eu entendo como eu devo vestir essa pessoa. E quando a gente fala sobre a moda, muitas vezes a moda ela vem mais de uma coisa de tendências, né? Sim. Sobre, não está muito importando ali quem é exatamente a pessoa, e sim uma tendência que chegou e todo mundo... Só que tendências passam, e tendências não são para todo mundo. E tem gente que gosta de tendência, tem gente que não gosta de tendência, sim. E é muito legal entender sobre isso também. Depois a gente fala sobre os estilos universais, o tipo de cliente que gosta de tendência, o tipo de cliente que não gosta de tendência. Mas para poder finalizar aqui, que a gente ainda está na primeira pergunta. Eu adoro. Como adoro. Uma pergunta já deu o podcast inteiro. Então, né, foi assim que eu comecei na consultoria, então eu percebi que eu gostava muito muito mais da consultoria do que da venda. Da venda em si, e aí foi aí que eu encerrei com a loja e continuei só com a consultoria, que é algo que, assim, eu falo que eu sou privilegiada por Deus por trabalhar com o que eu amo mesmo, porque eu sou, assim, completamente apaixonada pela consultoria. E, paralelo a isso, eu, quando consigo, faço trabalhos como modelo, porque é uma paixão desde a infância e eu não consigo largar, e Silvana sempre me puxa também. Então,
é algo que eu acho que eu nunca vou parar de fazer, porque eu realmente amo também. E depois é uma questão, eu penso que uma coisa complementa a outra. Sim. Ela, como modelo, possivelmente estaria feliz, se tivesse ganhando um rio de dinheiro, estava muito feliz, a gente gosta, né, gente? A gente gosta. A gente trabalha porque gosta, a gente trabalha no que gosta, mas a gente gosta de dinheiro. Sim. Sem hipocrisia, ponto. Mas, quando uma cidade como a nossa, que não tem uma estrutura comercial robusta o suficiente para pagar o que as meninas merecem. Então, assim, não dá para capengar. Eu fiz um negocinho essa semana, ganhei R$200. Gente, como assim? Os boletos, eles chegam, né? Então, ela entendeu a oportunidade. Dentro dos sonhos dela foi a loja. Ela entendeu que não era aquilo, porque não é só o custo financeiro, mas toda a logística. E dentro de uma coisa ou outra, ela descobriu uma nova paixão. E eu acho que é muito isso. Às vezes a pessoa fica assim, tentando descobrir exatamente o que ela ama, talvez fazendo assim testes para descobrir o que ela ama. Mas talvez é só começando a fazer que ela realmente vai descobrir o que ela ama. E a gente às vezes fica muito nesse perfeccionismo de, nossa, eu preciso começar e tem que ser aquilo e vai ser aquilo. Não, talvez não seja aquilo. Tentativa e erro, né? Nem tudo vai dar certo na primeira tentativa. É muito melhor você ser a pessoa que fracassou porque tentou do que ser a pessoa que ficou na dúvida porque ao menos começou. Então, é muito isso mesmo, a gente tem um sonho, claro, a gente tem que ir atrás desse sonho, mas às vezes, lá na frente a gente descobre que talvez aquilo era só uma vontade de menina, e não é mais aquilo, e tá tudo bem, assim. Exato. Ciclos vão mudando, realmente a cabeça da gente vai mudando muito ao longo do tempo. E só para poder complementar, senão depois não vai combinar com esse termo aqui, mas que eu estava indo fazer um paralelo entre ser modelo e ser consultora de imagem. Que eu falei que enquanto modelo, eu sou muito a questão do personagem que eu falei, né? Quando eu tô de noivo, quando eu tô assim e tudo mais. Só que enquanto consultora de imagem, eu consigo ser literalmente Mayandra, porque é isso que eu busco nas minhas clientes e é isso que eu busco ser também, né? O mais eu possível, porque quando a gente fala sobre se vestir com autenticidade, você precisa se conhecer, você precisa conhecer quem é você, aquilo que eu falei, né? Eu preciso conhecer a minha cliente para poder saber como vestir a minha cliente. Então, algumas pessoas têm muito isso assim de se eu me vestir no estilo elegante, ou se eu me vestir assim, eu vou estar tentando parecer um personagem. Só que não, porque não é só o estilo elegante que é certo, você pode, até porque eu falo muito que elegância é comportamento e todo o resto é complemento, dá para você ser elegante, então, em todos os estilos, mas nesse sentido que eu falo de se vestir bem não é um estereotipo. Você, quando você se conhece, quando você conhece a sua essência, quando você conhece o que valoriza a sua beleza natural, você vai se vestir de você vai se vestir com autenticidade. Então é esse o paralelo que eu queria fazer, só para poder concluir que enquanto modelo é muito isso, a gente é muito personagem, e dentro da consultoria de imagem eu sou muito Mayandra. Então, inclusive no meu último ensaio de marca pessoal, de consultoria de imagem, eu fui totalmente eu. Naquele ensaio ali, não foi um ensaio que alguém me passou um brief de como eu deveria ser, do que eu deveria transmitir. Eu estava sendo totalmente eu. Isso foi muito legal. Isso é muito legal. Porque, como modelo, eu sempre estou a serviço ali do que eu preciso transmitir para o contratante, né? Era só para concluir esse assunto. Adoro. Gente, e assim, entender que essas duas belezas, elas trabalham nesse universo e elas se complementam, porque a Maessa, ela é maquiadora, ela é visagista, me ajuda, Mal. Ela é... Sou mestra em colorimetria. Mestra em colorimetria, não falei errado não, né? Vai me ajudando aí. Finalista da premiação do Beleza na Web. A gente vai chegar lá, Mas então, eu também tenho. Então, assim, o que eu penso? Eu penso que às vezes a dificuldade nos molda de uma forma tão
positiva, porque tanto eu quanto a minha irmã, quando jovens, a gente teve que se virar também, não tinha ninguém para pagar faculdade. Então, assim, não teve também tempo de vitimismo. Ai, nossa, coitada de mim que não posso ir para faculdade, eu não tenho um carro. Tá tudo bem, eu vou trabalhar, eu vou ser incrível fazendo o que eu faço. Por isso eu as trouxe. E quando eu te conheci, né, Mar, foi numa situação, foi um perrengue que eu passei, um evento grande, era um lançamento de um projeto. Um dia antes, a maquiadora me deu o bolo. Assim, não me respondeu mais. E por indicação, chamei Maessa e ela prontamente, literalmente, prontamente, topou. Ela nem sabia o pepino que ela estava entrando. Foi um pepino bom, foi um pepino bom. Foi um pepinão. Mas, assim, a nossa conexão começou aí. Tem 5 anos? 5? Não. Tem quase 8 anos. Tem muito tempo. Estava no comecinho da sua carreira. Sim, foi o meu primeiro, foi minha primeira parceria, foi meu primeiro evento grande, assim, que orgulho eu tenho, que eu participei. E, assim, meu carinho com a Sil é algo, assim, de muito tempo. Primeiro, por admiração. Primeiro, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz quando você mandou mensagem pra gente. Eu falei, meu Deus, que tudo! Eu tenho certeza que vai ser incrível, porque a gente sempre teve uma conexão muito boa. Sim. Desde o primeiro momento que a gente se conheceu. Assim, a gente já se conectou, a gente já conversou. E eu ali muito iniciante. Gente, eu acho que eu tinha, assim... 16, sei lá, início, fala assim, poucos meses assim que eu tinha de fato começado na profissão. Então eu era muito inexperiente, eu não fazia ideia, só que eu tinha uma coisa, vontade de fazer acontecer. E aí e na hora que ela falou assim, Maessa, é um evento grande e tal, você pode me maquiar? Eu falei, não, eu posso te maquiar, o que você precisar. Gente. E mais quantos modelos, né? Era uma galera. Então, foram 2 maquiadoras. E aí mas eu quis que ela me maquiasse. Ai, gente, e eu fiquei muito feliz. E assim, eu não tinha quase nada de produtos, né? E aí eu perguntei, Silvana, qual que é a cor da sombra que você vai usar? Qual que é a cor pra eu poder providenciar tudo? Porque assim, gente, eu não tinha nada. E eu comecei na maquiagem bem assim, de forma muito... Eu não vou falar despretensiosa, porque eu tinha pretensão, eu tinha intenção de crescimento, mas não era um sonho de infância ser maquiadora. Eu sempre amei a maquiagem, eu sempre gostei muito, eu sempre maquiei Maiandra, as minhas amigas. Eu era a amiga que fazia o delineado gatinho, sabe? E todo mundo pra poder sair. Então assim, vamos sair, Maessa, faz o delineado gatinho em mim. E a gente chegava em todos os lugares, todas as festas, e as meninas, nossa, vocês estão tão lindas. Aí todo mundo, ai, de gatinho. Todas de gatinho, era a mesma maquiagem. Gente. Era o mesmo batom, a mesma maquiagem. E assim, nosso grupo de amigas, né, a gente sempre teve isso, assim, muita vaidade, né, de pintar unha colorida, de sair maquiada, sair com a mesma maquiagem. E quando eu comecei a maquiar, foi de uma forma muito natural, entre aspas. Foi uma colega de sala que me pediu para fazer uma maquiagem nela, pro aniversário dela. E aí, mas ela me pediu porque uma outra colega falou assim, a Maessa sabe fazer maquiagem, eu já vi ela maquiando as amigas dela, maquiando a irmã dela. Foi acontecendo, Foi acontecendo. E aí ela chegou pra mim, me perguntou quanto eu cobrava, eu falei, não sei, nunca cobrei pra maquiar. E aí eu falei assim, não, eu vou na sua casa, eu também não tinha muitas maquiagens, né, eu já não tenho muitas maquiagens, mas eu vou na sua casa e começo a maquiar. E desde aquele momento que eu fiz a maquiagem nela, eu falei, nossa, como que eu gosto disso? E por que não fazer disso uma renda, assim, inicialmente, né? Como uma tinha renda a mais. 15? Não, eu já tinha 18. 18. Já tinha 18 quando, assim, eu comecei. E aí, eu falei assim, não, mas já que eu gosto disso, uma coisa que eu sempre gostei, e eu quero fazer mais isso, quero levar pra frente, quero profissionalizar esse gosto por maquiar, eu já criei um Instagram, que é o meu Instagram hoje, né, de maquiagem. Eu até tinha um outro Instagram, eu criei um de maquiagem. Comecei a maquiar a Maiandra, que sempre foi a minha modelo, assim, sempre foi o rosto do meu perfil. Eu falo assim, que Maiandra é a dona do meu perfil, né, tem mais Maiandra no meu perfil do que eu mesma, porque, gente, meu perfil é pra mostrar ela meu trabalho. Ela é sua modelo, né? Isso, ela sempre foi a minha modelo. Então, Maiandra sempre foi aquela pessoa, assim, onde eu mostrei o que eu sabia fazer. E aí, desde sempre, eu comecei a fazer
muitas produções para poder chamar atenção. Comecei a pensar assim em parcerias, em levar meu trabalho para mais lugares, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar com você, e, gente, foi assim, falei, meu Deus, que maravilha, e foram realmente assim, surgindo aos poucos. Eu tinha alguns desfiles, eu me oferecia para maquiar as meninas, para poder o pessoal conhecer o meu trabalho, fiz a parceria com você, e eu lembro, eu não sei se você vai lembrar desse episódio, no dia que eu fui maquiar a Silvana. Gente, eu assim, era muito inexperiente mesmo, assim, mas assim, bem mesmo. Eu tinha aquele talento básico ali. Natural. Mas não era uma experiência não tinha técnicas ainda. Não era técnica, não era segurança, não era... Sim. Eu não tinha confiança ainda. E aí, eu comecei a maquiar ela, eu passei o hidratante. Eu lembro. Eu passei hidratante na pele dela pra poder passar a base. Porque assim... É a base da base, o hidratante, né? Era isso que eu tinha entendido que tinha que fazer, né? Porque assim, que eu tinha aprendido até o momento na rede social, no YouTube da vida, que não tinha muita informação na minha época, quando eu comecei, quase não tinha informação. E aí eu passei hidratante, aí Silvana, não, mano, meu rosto não precisa de hidratante, minha pele é muito oleosa. É verdade. Nisso, eu sem conhecimento, sem técnica, falei assim, então tá bom, vamos tirar. Tirei o hidratante, passei a base pura no rosto. Foi. E eu uso assim até hoje. Um pouquinho só também. Gente, tá. Depois eu brinco com ela nos bastidores, sabe? Aí eu tirei o hidratante, passei a base, continuei a maquiagem, tipo assim, deu muito certo. Só que olha pra você ver como é que a questão assim de insegurança, de falta de técnica. Hoje eu falaria assim, não, mas eu posso explicar o porquê que eu tô passando hidratante. Qual que é o motivo de hidratar a pele. Teria outra postura, mas ali eu tava literalmente assim, aberta. E você sabia o meu momento, você sabia que eu estava começando, você sabia que eu estava num momento assim de aprendizado. E aí, por mais que algumas pessoas assim já gostavam, né, do meu trabalho, já tinha uma indicação ou outra, mas eu tava no início ali e eu deixava isso claro, assim, olha, eu tô começando, eu preciso divulgar o meu trabalho e tal. Sim. E aí foi isso, assim, foi nosso primeiro contato. Mas a maquiagem ficou linda. Você fez um olho azul. Gente, e Silvana fez um monte de stories, eu postei todas as stories no feed. Azulzão. Assim, eu adorava aquelas sombras feed. Muito fortes. Eu tava usando um terninho, risca de giz, e ele era bege com azul. Você tava com umas pedras. E eu tava pedras, não era? A água marinha. Eram peças feitas por mim quando eu tava em Portugal, que eu fiz pra mim. Porque eu sempre fiz para mim os meus acessórios, até transformar o meu sonho em trabalho. Larguei tudo para virar hippie. Literalmente vivendo o sonho do artesanato. Vivendo o sonho de artesanato. É isso. E foi isso, assim. Então, Mas eu te constrangi quando... Eu tô descobrindo coisas, gente. De forma alguma. Né? Na época... Porque eu nunca consegui usar hidratante, até hoje eu não consigo por baixo. Na época... Mas é porque tem alguns hidratantes que funcionam pra pele oleosa, pra sua pele, né, que você tem esse desconforto com a oleosidade. Transpiração, na verdade. Transpiração também. Mas não, eu tava num momento tão assim aberta de aprendizado que tudo pra mim eu tava recebendo como aprendizado. Inclusive, eu falo assim, que o meu início como maquiadora, ele foi até um pouco mais lento, porque como eu não tinha condição de fazer um curso profissionalizante, eu comecei de autodidata, a cada atendimento meu era um momento de aprendizado. Então era entender o que a cliente gosta, o que a cliente não gostava, e aí eu ia anotando, e aí eu ia aprendendo, cada atendimento eu tinha uma nova perspectiva, e foi por conta dessa experiência de realmente a cada atendimento fazer buscar melhorar, que hoje eu tenho um método para passar para as minhas alunas, para que elas entendam o que realmente funciona no atendimento, o que não funciona. Porque eu não tive, infelizmente, uma mentora para me falar assim, Maísa, você vai chegar no seu atendimento e você vai se vestir assim, e aí você vai falar assim, e aí você vai se comportar assim, e você vai maquiar assim. Porque não é só maquiar. Claro. O atendimento de clientes não é só maquiar. E aí, por conta disso, foi literalmente assim, a cada cliente eu ia aprendendo uma coisa. Eu aprendi que o cliente não gosta disso nos olhos, ou não gosta daquilo. E foi literalmente, gente, assim, de formiguinha, de cliente em cliente, até eu poder, né,
começar a me aperfeiçoar, me especializar e ir desenvolvendo o meu próprio método, a minha própria técnica, vendo o que realmente funciona, o que não funciona, tipo, batendo assim, ó, todos os dias, assim, tentativa e erro. Na tentativa e erro. Que, assim, é um método que também, como eu falei antes, que a maioria de nós passa, porque nem sempre a gente tem dinheiro para começar ir lá e contratar os melhores profissionais. Sim. Mas você entendeu que você gostava do que você fazia e você queria fazer melhor. Eu vou passar um barrinho de qualquer jeito, não. Aí ela foi fazer visagismo. Explica pra gente o que é visagismo, amiga. Visagismo, ele é o estudo, ferramentas, técnicas que estudam o rosto. Visagismo, ele é visage, né, em francês. Então, tudo que envolve o rosto, no sentido de valorização, entendimento, leitura. Então, o visagismo, ele é um conjunto, literalmente, de ferramentas, de técnicas e de interpretação da cliente. Visagismo não é uma maquiagem, não é um corte de cabelo, não é entender, é interpretar a sua cliente da forma certa, para através daquilo saber a intenção de imagem que ela quer transmitir, para que você chegue na melhor proposta, em cores, em texturas, em linhas. E aí, como a gente está falando do rosto, vai entrar cabelo, vai entrar óculos, vai entrar sobrancelha, vai entrar até um preenchimento labial que deveria entrar dentro do visagismo, um contorno de rosto, então, uma harmonização facial, ela tem que ser observada dentro de um visagismo, uma rinoplastia, tudo que envolve o rosto. Então, tudo que eu analiso para estudar o rosto, para chegar na melhor versão da pessoa, isso é visagismo. Gente, que lindo, né? Eu quero ser maquiada por você. É literalmente encontrar a melhor versão. É literalmente encontrar a melhor versão. Por isso que não tem um padrão. Não existe, por exemplo, o rosto quadrado, ele tem que ser maquiado dessa forma. Certo. Ou o rosto redondo tem que ser maquiado daquela forma. Porque primeiro, antes de eu entender, antes de eu maquiar, ou antes de eu fazer uma harmonização, ou antes de eu fazer um corte de cabelo, eu preciso entender qual que é a intenção de imagem da pessoa. Então, o que ela quer transmitir com aquela imagem naquele momento. Isso porque pode ser naquele momento, pode ser para aquela ocasião, pode ser para aquele momento de vida da pessoa, e entender o que harmoniza de fato com a beleza dela. Porque nós temos, dentro do visagismo, a gente vai entendendo as coisas que harmonizam com as outras, ou seja, que combinam com as outras, para que através desse conjunto a gente chegue na melhor versão. Por isso que quando você vê uma pessoa que passou por uma análise visagista ou que passou por uma consultoria de imagem, a gente fala que a pessoa está na melhor versão dela, porque ela encontrou o cabelo, a roupa, o tom de maquiagem, os traços que realmente chega na melhor versão para ela. Vocês planejaram uma complementar a outra? Isso é muito engraçado. Isso é muito natural. Foi realmente acontecendo, porque assim, eu trabalho na maquiagem há mais tempo do que Maendra na consultoria. E eu estudo visagismo, eu estudo colorimetria, que os dois estão ligados, né? Porque cor também é psicologia, e quando a gente fala de psicologia, quando a gente fala de o que eu estou vendo, o que eu interpreto, entra na parte de visagismo. Eu sempre estudei isso, sempre gostei. Isso também, de certa forma, respingou em Maendra. Sim. E aí, esse gosto, e nós duas, a gente fala do nosso trabalho de forma muito natural no nosso dia a dia, porque a gente gosta de conversar sobre, não no sentido só da parte de negócios, mas no sentido de troca mesmo, de análise. A gente pega uma situação, um caso, e a gente conversa sobre aquilo de forma muito natural, sabe? E aí eu sempre compartilhei com Maendra as coisas que eu estava aprendendo, e Maendra já gostando de moda, Maendra já gostando de roupa. Ela já tinha começado com a loja, e aí eu estava também no meu, né, eu já tinha iniciado na maquiagem. Quando pensou que não, que ela estava fazendo já a consultoria, que a gente se deu por conta. A gente falou assim, como que tudo se interliga de forma tão coerente assim? E o mais legal é que realmente a gente vive o nosso trabalho o dia inteiro. E meu namorado, ele até costuma brincar, que ele fala assim, vocês, para poder
e falar uma coisa de 1 minuto, vocês gastam meia hora, porque do nada a gente está fazendo uma análise, a gente está falando um assunto que finaliza lá, porque a gente vai mergulhando muito nos assuntos, assim, para poder decidir. Um sapato, a gente pensa, não, mas com aquela maquiagem, com aquele cabelo, com aquilo tudo. Então, a gente realmente vive muito nosso trabalho, porque a gente gosta muito, é um assunto muito prazeroso, assim, muito leve falar sobre esses assuntos, assim, e realmente como que um complementa o outro, como que a maquiagem complementa a consultoria de imagem, e um tá totalmente ligado ao outro, assim, dentro dessa área da beleza, né? Todas essas ramificações da área da beleza, elas se complementam e, na verdade, eu acho que todas as áreas da beleza deveriam estudar mais sobre beleza em si, sobre intenção de imagem em si, sobre harmonia em si, porque muitas vezes a gente vê dentro da área da beleza muito assim, realmente um copia e cola, né? Quando a gente fala sobre procedimento de beleza, ou sobre, que no meu caso eu estou mais na parte dos estudos, e a maquiagem, por exemplo, é uma coisa mais visível, né? Um cabelo é mais visível, uma harmonização, outros procedimentos assim. E é tão bom quando você vê um profissional que de fato entende o que ele está fazendo. Ele sendo intencional. Ele está sendo intencional, porque a gente vê realmente muito isso de a pessoa, o profissional, ele não entender o que o cliente precisa. Ele só realmente faz o mesmo cabelo em todo mundo, ele faz só a mesma maquiagem em todo mundo, e hoje em dia tem até tá na moda, né, vamos falar assim, make beauty, só que a gente vê muito que as pessoas, depois mais você vai complementar, porque essa é a área dela, ela vai falar muito melhor do que eu, como que as pessoas acham que make beauty é literalmente uma maquiagem leve, uma maquiagem assim, sem nada, sendo que não. Quando eu falo sobre beleza, quando eu falo sobre harmonia, eu estou falando sobre replicar as características que já estão presentes na minha beleza natural. Quando eu vejo ordem, quando eu repito algo que já existe na minha beleza, ali eu tenho uma paisagem, não tem ruído, tudo se conversa. É uma frase que eu amo muito sobre essa questão de beleza e sobre harmonia, é a seguinte: quando a gente fala sobre uma paisagem, embora todas as coisas se divirjam, todas se conversam. Porque o que essa frase quer dizer? Ela quer dizer assim, embora dentro desse look de Maessa as coisas se divirjam, né? Ali tem um vermelho, ali tem um branco, ali tem um cinza, mas todas se conversam. E é por isso que a gente olha para a Maessa e fala assim, nossa, você está maravilhosa, mas eu não sei o que é exatamente. Graças a Mayandra. Que faz ela estar tão bonita assim. Mas é o cabelo certo, mas é o acessório que, mesmo não sendo o principal para a beleza dela, para a cartela dela, mas ela soube equilibrar o acessório com o look e a maquiagem. Então, embora todas as coisas se divirjam, todas se conversam. E é isso que faz a gente olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, que pessoa bonita. E tudo ali parece que nada grita, tudo harmoniza, tudo se conversa. É literalmente isso. Uau, eu tô aqui, eu vou sair daqui expert. Então, vocês se conectaram na profissão, na vida, né, como irmãs, vocês estão complementando, vocês estão monopolizando o mercado, né, basicamente falando, não dá pra mais ninguém não, gente, dá sim. Mas tem que fazer o que elas estão fazendo, continuar evoluindo. É isso. Porque, mas maquiagem é passar um hidratante, né, uma base, o corretivo, tem uma ordem, não, tem uma ciência por trás disso tudo. Tem intenção, exatamente. E quando a gente fala assim, né, até falando assim do nosso trabalho em conjunto, minha vontade em entender sobre visagismo, entender sobre colorimetria, foi na intenção de trazer realmente um atendimento personalizado. Eu nunca gostei de copia e cola, então quando eu comecei na maquiagem, eu não queria ser mais uma, não queria fazer uma maquiagem mais como de todo mundo, eu queria ser intencional, eu sempre tive um estilo próprio, eu sempre consegui transbordar o meu estilo através da minha arte mesmo. E para que eu fizesse isso de forma intencional, eu precisava entender o que era. Como eu fazia isso? Como que eu leio a minha cliente para fazer uma maquiagem que de fato ela goste? E quando eu falo que a cada cliente era um aprendizado, e eu fui quebrando a minha cabeça a cada atendimento, eu falava assim, gente, mas
Por que nos primeiros atendimentos eu não conseguia entender qual que era o gosto da cliente? Por que eu não conseguia chegar no resultado impecável, não só de técnica, de acabamento, mas no sentido de interpretação da cliente? Porque às vezes, e aquela, imagino que todo mundo, qualquer pessoa que gosta de maquiagem já ouviu o maquiador falando que a cliente chega pedindo um olho preto, mas não tão preto. E qual que é a questão? E aí eu falava assim, gente, mas ela pediu um olho preto. Mas ela falava assim, eu não quero tão preto. E aí é cinza, né? Na teoria, sim. Só que eu não posso simplesmente fazer um olho cinza na minha cliente, porque eu até poderia fazer, e ela chegaria a falar assim, mas eu não queria cinza. Eu falei, não, mas você falou um não tão preto. Não tão preto. Então eu estaria até correta. Só que, como eu estou a serviço da minha cliente, e eu quero que ela esteja na melhor versão e satisfeita com o atendimento, eu preciso saber interpretar ela. Para que eu pudesse interpretar ela, eu falava assim, o que eu preciso entender? Então, eu comecei a entender sobre comportamento, eu comecei a entender sobre os traços faciais, eu comecei a entender sobre a roupa que a minha cliente está usando, sobre a escolha dela na maquiagem, sobre a intenção dela na maquiagem, para que eu chegasse no final, para que eu fizesse a produção e ela no final da maquiagem chegasse e falasse, nossa, parece que você adivinhou o que eu queria. E eu não adivinhei. Eu usei técnica para isso. Então é tudo muito intencional. Sim. Então quando ela chega para mim e fala, Maessa, na maioria das vezes hoje elas já chegam falando assim, Maessa, eu não pensei nada, pode fazer o que você acha que deve. E eu falo, maravilha. E aí eu vou começar com as minhas perguntas intencionais para que eu chegue no melhor look possível. E aí eu vou perguntar sobre o evento, vou perguntar sobre a roupa, porque quando ela me mostra a roupa, eu vou falar assim, olha, o look dela é um look fluido, é um look leve, é um look claro, é um look que transmite determinada mensagem, então ela não é uma pessoa que quer ultra drama, não é uma pessoa que quer não quer distanciamento, rigidez, é uma pessoa que tem leveza. É uma pessoa que chega falando baixinho, é uma pessoa que chega falando de forma tranquila, é uma pessoa mais tímida. Então não tem por que eu fazer um olho ultra dramático, pesadão, super marcante, porque aquilo não é o natural dela. Claro que pode ser que ela vá, mas eu vou fazer um espetáculo, então é muito específico, tá. Mas quando a gente fala de maquiagem embelezadora e de chegar na melhor versão, eu vou observar vários pontos, como roupa, como comportamento, como talvez até a indecisão dela é um ponto que eu observo na hora de fazer a maquiagem. Porque clientes muito decididas, elas me transmitem uma determinada mensagem que faz com que eu siga uma linha na minha técnica. Se ela chega indecisa, se ela chega com dúvida de determinadas maquiagens, eu já sigo outra linha. E aí é quando eu consigo fazer um atendimento realmente impecável. Então eu vou fazer um atendimento desde compreender ela, até na conversação, porque você imagina, você gosta muito de conversar. Você é conversadeira, você movimenta, você é articulada, você é presente. Então, quando você chega em uma loja para comprar uma coisa, você deseja que a pessoa tenha presença, que a pessoa converse com você, que ela te receba. Agora, se você fosse uma pessoa ultra tímida, calada, mais retraída um pouco, se você chegasse com muito movimento, muito barulho, com muita agitação, falando gíria, gritando, te chamando de gatona e aquela coisa toda, desconfortável. Ia ser desconfortável para você. Assim é a maquiagem. E assim é o atendimento personalizado, sabe? Que luxo. Então, assim, então é quando a cliente fala assim, eu me sinto confortável, porque ela não me impõe, ela me escuta, ela me entende, ela me entrega um resultado que eu preciso. E aí, dá certo. Então, e é isso que a gente está batendo na tecla desde o nosso primeiro episódio. A criação desse nosso projeto é justamente conectar experiências diferentes, porque os resultados dependem muito do caminho que você tomou, das decisões que você tomou. Aquela decisão vai te entregar um tipo de resultado, né? Mas uma coisa que a gente bate na tecla desde sempre é: você precisa evoluir.
Decide o que você quer, estuda, evolua, faça o melhor possível do que você faz. Ai, mas a concorrência, fantástico, que bom que tem concorrência, que se não tivesse as pessoas seriam todas muito relapsas. Sem graça, né? Muito sem graça. Então, assim, quando a gente vê duas meninas, duas jovens mulheres com tão pouca idade, já tanta experiência e tanto know-how, e, gente, eu tô aqui, ó, tipo, babando. E porque sim, porque elas entenderam que não bastava ir lá e passar um batom e fazer um gatinho. Precisava mais do que isso. E é quase como psicologia isso, né? Enquanto você está fazendo aquela análise da pessoa, você já identifica também outros fatores, e aí na hora da entrega é uma entrega absoluta. Então, o que a gente precisa entender? Todo negócio ele tem ramificações. Todo negócio ele tem especificações. Não adianta eu achar que está tudo equilibrado, vai se manter, nosso negócio está ótimo, o ano que vem vai continuar. Não, não vai não. Se a gente não se mover, outro vem, move e passa por cima. Todas as profissões, mas eu faço bolo no pote, gente, ó, devem estar fazendo um bolo no pote no Japão, gente, vai lá, descobre, na internet. Então é muito importante que a gente tenha curiosidade, vontade de evoluir e mantenha uma constância, porque o mercado muda o tempo todo. Nós trabalhamos o digital todo o tempo. Elas são duas meninas de visão que estão muito presentes no digital. A gente entende a necessidade, a gente fala muito sobre isso aqui também. Então eu vou voltar para cá de novo, daqui a pouco eu volto para você de novo. E assim, a sua presença no digital, eu entendo o que você falou da persona, que vai lá na loja e tem uma personalidade que a loja comprou para aquele look, ponto. Quando você fala, você, Mayandra, e você dá sua consultoria nas suas palestras, porque sim, as duas são palestrantes. Quando você fala com sua audiência e você fala do jeito que você se comunica, a forma com que você comunica, que eu acho que é muito presente, e é muito importante que nós que estamos, né, dentro do digital, tenhamos essa postura. Mas eu sou tímida, eu não tenho esse vocabulário tão rebuscado, eu não sei mexer a mão, porque essas meninas é um negócio, gente. É tudo muito assim, é maravilhoso. Mas por quê? Porque elas entenderam o jogo, e elas estão jogando, fazendo o papel delas. Então, ali, quando você está fazendo ali um vídeo, dando uma consultoria online, uma dicasinha, você está jogando uma vara, né? Você está fazendo ali uma iscazinha para quê? Buscar o cliente. Sim. E aí, neste momento, você é Mayandra, ou tem um personagem envolvido? É exatamente Mayandra. Em que sentido que eu falo? Se eu fosse... igual você falou, né, sobre essa questão de que às vezes a gente fica assim, mas eu sou tímida, mas eu não sei o quê. Gente, quando eu falo assim, às vezes as pessoas não acreditam, né, quando eu estou conversando assim, mas muitas vezes eu fico muito tímida, porque eu sou uma pessoa introvertida, e... até explicar rapidinho aqui a diferença entre introversão e timidez. Timidez é o medo do julgamento do outro. Então, por exemplo, antes de você começar qualquer coisa que para o seu cérebro é muito importante, provavelmente você vai ficar tímido, por exemplo, subir no palco para poder falar com pessoas, você vai ficar tímido, porque seu cérebro vai ficar ali te falando assim, se você errar, se você cair do palco, aparecem 1000 situações na cabeça da gente. E quando eu falo em questão de introversão, significa que é uma pessoa mais calma, é uma pessoa que pensa mais antes de falar. E ao contrário de introvertida, que é extrovertida, é uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa que fala mais, age mais por emoção, assim, são pessoas mais abertas, vamos dizer assim. E Sil me perguntou aqui se quando eu estou me comunicando, eu estou sendo Mayandra mesmo, ou se de alguma forma eu estou sendo uma persona, né? E eu estou sendo exatamente eu, só que sem ficar me apoiando nas minhas fragilidades, por exemplo. Maravilhoso. Eu poderia pensar assim, eu sou introvertida, eu sou tímida muitas das vezes, então eu poderia sempre querer falar mais baixinho, mas não me expor. Só que não, eu entendi que eu também consigo... através de conhecimento, através de técnica, eu melhorei a minha versão introvertida
foi melhorada. Eu não deixo de ser Mayandra quando eu estou aqui falando. Até porque dá até pra ver uma diferença de mim pra Maísa conversando. Maísa é extrovertida e eu sou introvertida. Maísa, ela fala mais alto, ela é um pouco mais espontânea. Quando ela chega, assim, a presença dela é um pouco mais cativante do que a minha. A minha não, eu sou mais reservada, eu sou mais na minha. Então, existe essa diferença, mas quando eu escolho falar em público, eu escolho dar o meu melhor, eu escolho usar as melhores palavras, eu escolho gesticular, que isso faz com que as pessoas prestem atenção em mim, e é claro que eu estou sendo eu, mas eu estou usando de estratégias, de técnicas para as pessoas prestarem atenção. Neurociências, né? Neurociência, que essas meninas não param de estudar, não, gente. Porque, por exemplo, eu até fiz um cabelinho partido no meio, porque eu sei, porque dá autoridade. Era para ter prendido, para não ficar naquele, né? Mas esqueci a xuxinha. Mas por quê? Porque eu estudei elas também. Porque, por exemplo, quando eu estou aqui com um brinco gigante, eu automaticamente crio conexão da pessoa que está assistindo comigo. E isso também transmite para as pessoas que eu sou uma boa ouvinte, porque o que está sendo chamado a atenção aqui? A minha audição. Então, isso faz com que as pessoas... então, sempre em uma primeira conversa, assim... de consultoria, de alguma reunião, eu sempre vou estar com um brincão, porque eu quero mostrar que eu sou uma boa ouvinte. E de fato eu sou, mas quando eu coloco um brinco, isso potencializa, isso faz com que a pessoa fale assim, nossa, ela está prestando atenção no que eu estou falando. E existem muitas técnicas que não dá pra gente explorar todas aqui, mas a gente pode entrar mais um pouco sobre esse assunto, se Sil quiser. Existem muitas técnicas que fazem com que eu consigo colocar em prática para que o meu cliente me escute mais, para que eu passe mais autoridade, para que eu passe mais leveza. Tudo vai depender do momento ali. Então, eu estou... em todo momento a gente está sendo agente, mas usando ali de técnicas para se adequar à situação. E uma dica interessante para vocês, que na hora de fazer os vídeos, os stories, de fazer os reels de vocês, não sabem como se vestir, como se assessorizar. A dica tá aqui, gente, é só siga, é só chamar e já agendar a consultoria. Eu já vou querer 10%, né? Maravilhosa. Brincadeirinhas à parte, mas... é muito importante quando a gente entende a beleza da gente, tem bons profissionais que nos guiam, porque cada um tem a sua facilidade. Tem gente que naturalmente entende a beleza, vocês são naturais. É uma coisa orgânica de vocês, foi desenvolvido ao longo do tempo, mas já nasceu. Tem gente que nem com ajuda resolve. Eu falo do bom senso, né? Aquele bom gosto natural, mas ainda pode falar até melhor, mas... a gente tem isso, né? Tem pessoas que já têm mais afinidade, assim, naturalmente, só que isso não é algo absoluto. Não é porque você inicialmente já não tem aquela facilidade, aquele olhar sensível ali para ou roupa ou maquiagem, que você não pode desenvolver. Sim, é justamente isso. Quando a gente fala dessa questão de bom gosto, gosto é uma questão totalmente individual. Então, cada pessoa tem literalmente o seu gosto. E essa questão do bom gosto, algumas pessoas que a gente fala assim, nossa, ela tem muito bom gosto, é porque provavelmente as referências que ela teve ao longo da vida fizeram com que ela tivesse esse olhar mais treinado para o belo, para uma coisa mais harmônica, para algo mais... com estética mais legal, e muitas pessoas crescem sem referências, sem boas referências, então naturalmente a pessoa vai crescer com um mau gosto. Só que como gosto é uma questão das referências que a gente tem, e é uma questão que a gente desenvolve, então é uma questão que uma pessoa que tem mau gosto, ela pode passar a ter bom gosto, com a ajuda do bom profissional. E o que eu queria arrematar disso tudo, que nós lojistas, nós do comércio, nós empreendedoras, empresárias de uma forma geral, independente do tamanho do seu negócio, o seu posicionamento. Essas meninas estão aqui por conta de posicionamento. Quando a gente aprende a nos posicionar na vida, no digital, no pessoal,
a vida ela começa a caminhar por um rumo diferente. Porque se todo dia eu tenho um estilo, todo dia eu tenho uma micro tendência, a minha audiência, ela não consegue se comunicar comigo porque ela não consegue me entender, se nem eu mesma me entendo. Então é muito importante que nós tenhamos uma postura, mesmo que lá fora da rede social, fora do trabalho, você seja de outra forma, mas ali você tem que ter uma postura, uma personalidade, uma adequação do ambiente. Exato, uma originalidade também, né? Porque eu acho que tá tudo tão fulaninho, beltraninho, tudo um padrão assim tão redondo, todo mundo tão parecido. E apesar do gosto ser uma coisa lapidável, eu também acho que tem uma coisa de essência, né? Personalidade, quando a pessoa se entende, conhece sua personalidade, facilita bastante. E eu queria agora, festas, né, e tudo, o que é certo e o que é errado de maquiagem, amiga? Para comer aquele pavê de Natal, para encontrar com a família, uma coisa mais levezinha, tem regra? Gente, maquiagem, eu sempre falo que maquiagem não tem regra. Não existe isso de olho tudo, boca nada. Boca tudo, olho nada. Claro que tem a questão da harmonia, tem que ver se realmente está funcionando para o seu rosto, né? Se aquilo funciona para você, se os seus traços pedem aquilo e a intenção que você quer passar. Então, o lugar que você está é um lugar onde é uma festa grande, onde você vai usar um look elaborado, onde pede uma maquiagem que esteja à altura da roupa, ou é uma coisa mais leve? Mas você está confortável é o mais importante na maquiagem. Por isso que não tem isso de é porque eu sou madrinha e aí eu tenho que colocar brilho nos olhos. Eu sou noiva, eu tenho que fazer coque. Eu sou Natal, eu tenho que passar batom vermelho. Existe o que te deixa confortável. Se eu fosse falar, eu falaria assim, olha, é ceia de Natal, você vai comer muito, não passa gloss. Passa um batom mate, vai ser mais confortável. Se é um lugar onde você vai para comer, vai para beber, vai para comer, né, para conversar, então quanto mais confortável você tiver, realmente vai ser mais agradável. Agora, quando a gente vai para um lugar para close, para fotos, ou pode ser os dois também, aí você pode elaborar mais. Mas é muito condizer com o que você vai usar. Vai ter um salto, não vai ter um salto, mas eu imagino que por ser uma coisa familiar, dentro de casa, não precise de muito. Não precisa de muito. Não precisa de um olhão, não precisa de muito gloss. Cílios postiços. Eu iria nisso, em algo confortável, mais confortável. E deixa eu aproveitar que você está microfonada, não sei se a palavra existe não, mas eu criei, e esse é o meu dicionário, e é assim que o programa é meu programa, tá, Globo? Eu faço meu dicionário. Eu quero entender sobre a premiação que essa mocinha, a nível de América Latina, gente, nós tínhamos uma representante na nossa cidade, e nossa cidade não abraça um negócio desse tamanho. Eu fui finalista em 2024 de uma premiação que chama Beleza Experience, que é a maior premiação de beleza da América Latina. Ela é promovida pela Beleza na Web, e nessa premiação são selecionados os melhores. Desculpa, eu só trago os melhores aqui. Os melhores realmente do nosso país. Então, foi uma experiência incrível. Uau. Eu coloquei o meu trabalho, né, para avaliação, e eu fui avaliada pelos maiores nomes nacionais e internacionais assim, do mundo da beleza, enquanto América Latina. E eu fui finalista na categoria noivas. Então, os maiores nomes de noiva da América Latina avaliaram o meu trabalho, né, e me colocou como uma das 10 finalistas. Fantástico. E foi uma experiência, assim, muito incrível. Maedra foi como minha acompanhante. O evento aconteceu em São Paulo, importante, foi né, em outubro. importante. E
Assim, não poderia ser outra pessoa, Claro, assim, pra estar vocês do são meu... gêmeas, né? Alma gêmea. Pra estar do meu lado. Dá pra substituir a outra. Faltou um. Manda A outra que, sabe? Dá certo. Que o pensamento é muito parecido, a gente tem, assim, sonhos... Conexão espiritual acima de tudo, né? Muito. Essas duas são uma coisa só. Realmente Eu sinto isso. a gente se entende, se ama, então assim, realmente. E aí Maendra foi comigo nesse evento e foi uma experiência maravilhosa. Lá eu conheci assim, gente, você sabe que tá num evento assim, com os maiores, os melhores? Ai, eu Sabe? sei, tô aqui agora. E foi incrível, assim, a Adriana, como é que é o nome da apresentadora? Deixa Você eu lembrar lembra? o nome dela, Ai. porque a gente, a memória é ruim. Adriana. É Adriana, não é Adriana? Não é Galisteu. Adriana, não? Não tô lembrando, gente, mas foi uma mega celebridade da Globo. É, uma celebridade. E assim, lá você ter contato assim com pessoas grandes, e eu digo assim, pessoas maiores que eu, pessoas iguais a mim, faz com que a gente tenha aquele contato e busque melhorar ainda mais, porque o ambiente, ele conta muito, ele faz muita diferença. Então não tem como você dizer que você está num ambiente onde todo mundo pensa pequeno, onde todo mundo não quer evoluir, onde as pessoas não querem buscar a melhoria, que você vai crescer nesse lugar. Então, por isso que eu sempre estou em contato, eu sempre estou em ambientes, estou em cursos fora, conhecendo pessoas novas, conhecendo novos lugares, conhecendo novas técnicas, porque o que eu quero trazer para o meu trabalho é muito além do que o meu meio muitas vezes limita. Talvez pelo tamanho da cidade, ou talvez pelas minhas oportunidades iniciais, que não foram muitas. Então, eu vou buscando mesmo, assim, as minhas oportunidades. E aí eu me fico muito honrada, assim, falo muito feliz. Tem até lá no meu perfil, assim, sabe? Finalista do Beleza Experience, porque foi um marco. Ser finalista do Beleza Experience é de motivo, assim, de orgulho. Assim, inexplicável, realmente inexplicável. Todo mundo que estava lá, era como se todo mundo já estivesse vencendo só por estar lá. Claro, e com certeza. Porque dos 10 finalistas, tinham dois ganhadores, um por jurados e um por votação popular. Mas você via que o sentimento de todo mundo por estar ali era um sentimento de vitória. Óbvio. Porque estar ali, ser selecionado para estar ali, porque a seleção, ela não foi por votação, porque muitas vezes, quando é votação popular... Eu acho injusto. É meio complicado, eu acho injusto. Porque assim, tem pessoas que são mais populares, então não vai pela técnica. Eu não gosto. Vai só pelo volume de dados, né? Só pela sua movimentação, e não foi. Foi realmente pelo meu trabalho, isso pela minha técnica. Maravilhoso. E você é avaliado com o trabalho, inclusive você é desclassificado se ter qualquer tipo de edição, correção, IA, dentro do concurso, porque é um concurso muito sério. Sim. E aí teve o concurso no primeiro dia, no segundo dia teve um dia incrível de workshop. É um evento muito grande, muitas marcas gigantescas, muitos brindes, muito, sabe, assim, maravilhosa, né? Não, sério, fantástico, coisa incrível, assim, coisas assim que inclusive nos dá muita bagagem para trazer um evento. Sim. Claro. Para nossa cidade. Claro. As tendências lá de fora. Porque as tendências, as pessoas que eu me conecto lá, as tendências que eu me conecto, que eu conheço lá, as técnicas que eu desenvolvo através desses eventos, é aí que eu chego com o melhor. Um resultado completamente diferente de quem não está buscando esse desenvolvimento. Gente, eu falo assim, todo episódio... Eu penso, deve ter umas 3 horas, né? Porque a gente começa a conversar e é tão gostoso. Só que vocês que estão do outro lado, talvez se entediem se a gente prolongar demais. Aqui é tanto conteúdo que com certeza nós teremos um outro episódio, numa outra situação. Mas infelizmente a gente precisa finalizar. Eu estou amando a presença de vocês, já quero inclusive fazer negócios com vocês para 2026, porque somos dessas. Nós temos muitos mulheres projetos de visão, maravilhosos nossos. Mulheres de visão. Juntas, porque assim, Maendra tem o trabalho dela, eu tenho o meu trabalho, a gente atende no nosso ateliê de beleza.
E a gente tem projetos incríveis agora para 2026. Gente, mas assim, é coisa assim que vocês podem criar muita expectativa, sabe? Tá realmente vindo algo muito maravilhoso, porque a gente está juntando todo o nosso tempo assim de experiência junto. O creme não é creme. Ai, que coisa assim, maravilhosa. Toda a nossa experiência, todo o nosso aprofundamento assim no nosso conteúdo para trazer algo bem diferente. Assim. E é isso que a gente espera, né? Que nossa cidade, através de pessoas como vocês, se desenvolva como um todo. A gente tem que entender, nós mulheres, gente, esse projeto, tem homem assistindo? Óbvio que tem. Tem homem curtindo? Maravilhoso. Eu recebo muito feedback masculino, esposos, namorados, porque né, veem a seriedade do projeto. Mas a nossa intenção é atingir você, mulher, que empreende, que talvez ainda não esteja empreendendo, mas tem um sonho. Então, cada novo episódio eu trago mulheres com personalidades completamente diferentes, com histórias de vida completamente diferentes, para que vocês recebam aí uma sementinha do que empreendedorismo é. É fácil? Não. Jamais, não é, jamais será, nunca vai ser, mas são os desafios que nos molda e através de exemplos como esses de meninas tão jovens mulheres, né, eu me sinto assim muito honrada mais uma vez por tê-las aqui comigo, está sendo delicioso e agradecer a presença de vocês e a presença de vocês que estão do lado de lá. Espero que nós tenhamos plantado aí essa sementinha que eu falei. E precisando de consultoria de imagem, temos aqui uma profissional espetacular na nossa cidade, então toda a região tem esse acesso. E, gente, não preciso falar muita coisa sobre o nível de profissional que a Maessa é. Então, vou me despedir de vocês com o coração, assim, muito feliz e agradecer. E dizer também para toda a família que Feliz Natal, né, gente? Feliz Nós Natal. vamos literalmente... Viemos aqui a rigor. Viemos a rigor para poder fazer esse episódio especial. Entrando no coração de vocês, em pleno Natal, que a luz de Deus, de Jesus, ilumine a vida de vocês e das famílias de vocês. Que 2026... seja diferente, que toda dor de 25 fique em 25 e que a gente leve só esperança. Beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Foi um prazer. Gente. Muito obrigada.